Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Legal. Hoje a gente recebe aqui para uma conversa a professora e advogada Samily Regina. Ela vai conversar com a gente sobre comunicação não violenta, tema interessante e tema atual e que vai estar na pauta do dia. O programa tem apoio do Podium Complexo Jurídico, onde você monta o seu escritório com rapidez e economia. Então é isso, venha conhecer o Podium e sem mais demora, roda a vinheta e fiquem ligados. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. Eu sou Luiz Felipe. Eu sou Flávia Elaine. E no programa de hoje a gente vai começar com Samily Regina. Ela que é professora, mestra em Direito e está aqui com a gente para falar sobre comunicação não violenta. Samily, seja bem-vinda ao Debate Legal. Bem-vinda, Obrigada, muito obrigada. É um prazer ter você aqui para falar sobre esse tema tão interessante, tão importante e tão necessário, Exato. que é a comunicação não violenta, né? Então, para a gente começar, eu já queria lhe perguntar o básico, né? Para a gente esclarecer a nosso espectador, o que é a comunicação não violenta? Bom, a comunicação não violenta é uma técnica que é desenvolvida para o aprimoramento das relações pessoais, relações profissionais, e consiste justamente em você fazer uma observação em relação ao modo pelo qual você se comunica, né? Basicamente isso faz com que você acabe expressando seus sentimentos de forma não violenta. Samily, é muito interessante realmente essa temática da comunicação não violenta. Nós sabemos que a comunicação ela pode ser verbal, ela também pode ser não verbal. Então, como é que você pode explicar para a gente a comunicação violenta de uma forma não verbal? Como isso acontece no cotidiano? Isso é bem importante, né? Porque geralmente a gente acredita que a linguagem em si, né? Somente a linguagem verbal vai ser uma linguagem violenta. Mas, por exemplo, uma pessoa que age com indiferença em relação a outra, com base em critérios de julgamento, ela está sendo violenta, né? Vou dar um exemplo. Há pessoas que acabam tendo uma vaidade em relação ao intelecto, uma vaidade em relação à beleza, né? E muitas vezes, em virtude desses critérios que ela utiliza, ela se considera melhor do que as pessoas que estão à sua volta. E é bem interessante que quando isso acontece, há uma relação de distanciamento, né? Já a comunicação não violenta, ela promove um processo de empatia, né? Tanto numa linguagem verbal quanto numa linguagem não verbal. Inclusive eu trouxe, né, uma dica de leitura, que é a obra do Marshall Rosenberg, que fala sobre comunicação não violenta. E aí ele traz várias dicas, né, vários passos, na verdade, para que você faça uma autoobservação da forma pela qual você se comunica. Né? Que você possa observar, que você possa manifestar os seus sentimentos, né, de modo não agressivo, que você compreenda bem quais são as suas necessidades antes de pedir ou antes de cobrar ao outro alguma coisa. Eu ia até você trouxe a leitura, eu pedi para você mostrar aqui para essa câmera, né, para a gente focar. Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. A pergunta que eu ia fazer agora era justamente sobre isso. Quais são as principais referências hoje desse tema? Bom, nós temos, na verdade, geralmente psicólogos acabam trazendo bastante essa temática. O principal expoente é o Marshall Rosenberg, mas dentre os autores da Justiça Restaurativa, que foi o meio pelo qual eu conheci a comunicação não violenta, há quem faça menção, né, em relação a esse tipo de comunicação, a exemplo da Kay Pranes, a exemplo do próprio Howard Zeh, que tem uma obra chamada Trocando as Lentes, né, que é uma forma de você olhar o mundo de um outro jeito, né. Então, todos os autores que discutem sobre a justiça restaurativa, eles também trazem a CNV, a comunicação não violenta, como uma técnica para que você consiga promover a cultura de paz. Então, como é que nós podemos utilizar a comunicação não violenta na resolução de conflitos? Bom, quando você observa o cerne de um conflito e que você observa que a raiz daquele conflito não é necessariamente no fato que aconteceu, mas ela tem uma origem em relação à necessidade das partes, então você promove um diálogo, né, conduzido de uma outra forma. Vou dar um exemplo, né?
em uma relação de divórcio, em um processo de divórcio, é possível que as partes estejam brigando em relação à guarda dos seus filhos, né? Mas, na verdade, essa briga pela guarda do filho não é uma preocupação com o bem-estar, muitas vezes, mas é uma raiva do cônjuge pelo que aconteceu, né, por algum outro motivo que levou ao processo de divórcio. Exemplo, digamos que um casal, né, tenha dado entrada no processo de divórcio por meio da traição de um dos cônjuges. Há uma raiva ali, né? Há um sentimento de mágoa, enfim, de raiva mesmo, que está por trás daquele litígio que foi levado ao Poder Judiciário, né? E aí, quando você está vivenciando ali, observando um processo de divórcio no qual as partes elas não estão preocupadas com o bem-estar dos filhos, mas elas estão preocupadas em ferir o outro cônjuge. Então, isso é você ter uma visão para além do que está sendo colocado. Isso é você observar que aquela forma de afetar o outro, né? Aquela briga, aquele litígio, aquele conflito, ele está se estendendo mais do que deveria, não porque existe uma preocupação real com o que está sendo colocado ali, mas porque há outras necessidades. E essa necessidade, por exemplo, é a necessidade do perdão, né? Perdoar é você desprender-se de tudo que você está carregando em relação ao outro, da dor que você carrega. Então, é muito interessante porque o juiz, o magistrado, que ele tem essa visão diferenciada, que ele tem uma formação em justiça restaurativa sistêmica, que ele domina as técnicas da comunicação não violenta, ele conduz a audiência de um outro modo. Ou, se aquela situação, ela necessita, por exemplo, de uma condução pelos facilitadores da justiça restaurativa, aquela situação, aquele caso também pode ser encaminhado para ser conduzido por facilitadores, né? É, na verdade, Flávia e Luiz, uma visão mais humana, né, do Poder Judiciário, uma visão mais humana do processo. É uma forma de você olhar para o todo, uma visão holística do que está acontecendo, não apenas para aquilo que é a ponta do iceberg. Agora, aproveitando que você falou do Poder Judiciário, do juiz atuando nisso, como é que está atualmente, né, a nossa justiça, o aparelho de justiça estatal, como é que ele vem aplicando essas técnicas? É algo que já está sendo largamente utilizado, precisa ser aprimorado, precisa ser ampliado? Como é que isso está funcionando? Bom, atualmente existe uma resolução do CNJ para incentivar a implementação da justiça restaurativa como um todo, né? Há magistrados que já utilizam bastante em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, né? Aqui no nosso estado, né, existe já um percurso, há muitos projetos, na verdade, tem alguns dados bem interessantes, ainda há muito para acontecer aqui em Sergipe, né, mas um estado bem próximo que já aplica bastante a questão da justiça restaurativa e das técnicas vinculadas à justiça restaurativa, dentre as quais está a comunicação não violenta, é o estado da Bahia. Né? Aqui nós carecemos, inclusive, de pesquisa, né, para fazer um levantamento de todos os projetos que estão em andamento. Né? Tem magistrados que vestem a camisa de verdade, é exemplo da doutora Tatiana, do doutor Haroldo, né, de Pacatuba, que estava, né, na verdade, na comarca de Pacatuba, fazendo um belíssimo trabalho, mas que ainda precisa, né, de um movimento cada vez maior, que tem sido incentivado, né, pelo CNJ. Existe um projeto, uma comissão, né, na verdade, que foi criada no Ministério Público Federal, então que possivelmente vai se encarregar de trazer essas técnicas para dentro do Poder Judiciário. Penso que ainda esse semestre nós vamos ter gratas surpresas em relação ao estado de Sergipe. Que bom, né? Promissoras. Bom, Samile, foi um prazer receber você aqui no nosso canal e espero que esse tema ele possa ser muito mais discutido, muito mais ampliado na sociedade. É muito importante realmente perceber a importância da comunicação não violenta no nosso dia a dia, não só nas relações de trabalho, mas em todas as relações interpessoais, né? Exatamente. Samile, muito obrigado pela sua participação.
Vou deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais nesta câmera aqui. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra, né, de Luiz e Flávia, falar de uma temática como essa. Como eu falei anteriormente nos bastidores, né, eu conheci essa temática por meio de uma decisão minha de aprofundamento sobre a justiça restaurativa no doutorado. E quando eu olho para um tema como esse, eu acho que perpassa por todas as nossas relações, não se restringe apenas, né, ao judiciário. Então é importante que nós possamos compreender aquilo que é trazido aqui na obra que eu indiquei para vocês, que o Marshall Rosenberg traz, né, que por trás de toda comunicação violenta há uma necessidade que não foi atendida. Então, que nós possamos desenvolver a observação, que nós possamos compreender as necessidades, que nós possamos ser mais empáticos em relação ao outro, né? E eu acredito que por meio disso é possível promover uma cultura de paz. Obrigado, Samile. Obrigada, Samile. Obrigado a você também que acompanhou esse vídeo até o final. Convidar para curtir nossas redes sociais, endereços aparecendo aqui na tela, principalmente o nosso Instagram, que é o @debate legal. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.